Olá pessoal, sou Manuel Oliveira do canal Horta Primitiva. Continuando os vídeos Artesanato de Jornal, vou mostrar o passo a passo para fazer um vaso. No primeiro vídeo eu mostrei como eu faço para cortar o jornal, as folhas de jornal e como fazer os palitinhos, que são esses aqui que estão na minha mão. Nesse vídeo já vou mostrar como iniciar o vaso. Aqui estou com os palitinhos. O primeiro passo é juntar dois palitos em um para fazer as hastes. Veja bem, eu corto aqui essas. Veja bem, vou começar cortando essas pontas do jornal, corto na diagonal, pouquinho, porque eu vou usar essas pontas para encaixar uma na outra. Assim eu aumento o tamanho do palito para fazer as hastes. Veja bem, eu pego aqui, aperto um pouquinho para ele poder encaixar na outra, passo na cola e encaixo aqui. Pronto, está a minha haste. Aí, ó, no tamanho que eu necessito, 2 palitos. O próximo faço o mesmo trabalho. Uso a faca, colo, tá a haste pronta. E faço isso até chegar a quantidades de hastes que eu necessito. Para fazer um vaso no tamanho que eu pretendo fazer, devo utilizar em média uns 8 palitos desse aqui. 8 não. Uns 12 em média, 12 palitos desse. Aí esse é o processo de fazer os palitos, de aumentar os palitos. Eu junto um no outro. Corto aqui, como já mostrei no início, tiro só pequena pontinha, corto na diagonal e junto um no outro. Ao processo. Aí pessoal, finalizando aqui já de colar os palitinhos. Aí já estão aqui esses palitos colados um ao outro, serão as hastes do vaso. Tá vendo? Ficam num bom tamanho. Aproxima mais ou menos 1 metro de tamanho. Estes são as hastes. E para começar a formar o fundo do vaso, eu começo utilizando aqui 4 hastes. Coloco as 3 primeiras na mesma posição, pego uma, coloco embaixo, a próxima, vou colocar embaixo aqui. Coloco embaixo, até o meio. Bem onde os palitos foram emendados um no outro. Aqui eu começo. Aperto aqui. Aqui está o início para fazer o fundo do vaso. Início. Agora o primeiro ficou em cima, agora eu já passo mais uma por baixo de 2.
Aqui já é a trança chamada, faz para trançar o jornal. O próximo, ele é passado por baixo da... Isso. Aqui já foi formado, ó. Veja bem, ó. Já formei o começo aqui da trança do vaso. Agora eu vou acrescentando de uma em uma de cada lado. Eu vou virando ele. Acrescento uma nesse sentido. Viro novamente. Mais uma. Uma de cada lado para acrescentar igual. Fica, no caso aqui, já está aqui, ó. 4 e 4. Olha para vocês verem, já estão aqui, ó, 4 de um, 4 desse lado e 4 desse, ó. Agora giro outra vez. Aqui já vai ficar 4 e 5, aí eu já tenho 5 nesse sentido e 4 aqui, 4 nesse outro sentido. Viro outra vez, coloco mais uma, agora vai ficar 5 e 5, é igual, quantidades iguais, que como o vaso é redondo, as quantidades têm que ser sempre iguais, terminar elas com quantidades iguais, ó. Virei mais uma vez. Agora vai ficar 6 e 5. Vou virar mais uma para ficar 6 e 6, fazer com 12 hastes. Pego, levanto as de baixo, é passado o modelo da trança, as que estão embaixo passa para cima. E na próxima, as que estão sempre o mesmo sentido, as que estão embaixo passando para cima. Aí na próxima, revezando, as que estavam em cima, ficam para baixo, na próxima. Aí já está trançado aqui, ó, o fundo, o primeiro aqui, a parte do fundo. Eu vou acrescentar mais uma, eu vou colocar, como ele não está bem quadradinho, está um pouquinho mais comprido de um lado, mesmo tendo a quantidade de palitos, eu vou acrescentar um a mais do lado que está estreito. Aí ele vai ficar bem quadrado. Isso não faz diferença não. Um a mais, observa, se não tiver bem quadrado, pode acrescentar um a mais do lado que mais estreito, até formar um quadradinho bem feito. Aí, ó. Aí ficou um lado 6 hastes e do outro 7, como pode observar. 7 e 6, não tem problema, o importante é que fique quadrado aqui. A partir daqui, eu vou iniciar o enrolamento, que no caso é a trança, né? O enrolamento. Vou começar enrolando aqui. Primeiro, o sentido. Primeiro, sempre embaixo, em cima, porque funciona assim.
Essas hastes, elas estão em número pares. Quando somar todas os 4 lados aqui, vai ficar em número pares, que são 7 desse lado, 7 e 6, 7 e 7, 14, 14 com 6, 20, 26, tem 26 hastes aqui. Só que para fazer a trança, ela tem que tornar ímpar, não pode ser par. O par não dá certo. Então tem que ser ímpar. Quando eu tiro uma para começar a enrolar, essa uma, ela torna as hastes, eu tirei uma, elas estão par, eu tiro uma, aí fica ímpar. Então ela nunca terá o fim no enrolamento. Porque se ficar par e eu começar com um par, direto sendo as hastes pares, ela vai terminar, toda volta ela termina num ponto e não dá mais enrolamento. Então elas têm que ficar ímpares, em número ímpar, para poder enrolar e não tem fim. Vai até aonde quiser a trança. O tamanho que quiser fazer, nunca chega ao fim. Aqui eu vou girando. Veja bem, uma embaixo, outra em cima, e vai dando a sequência, sempre a mesma coisa, uma embaixo, outra em cima, ó. Embaixo, embaixo, em cima, até finalizar a peça. Aqui, fechei a primeira volta aqui. Aí já começa a segunda. Ó. São muitas hastes. Pode ver. Embaixo, em cima. E aqui vai seguindo a peça. A peça aqui, ela nesse formato de trança, ela nunca chega ao fim. Por necessidade de encerrar. A gente é que define o tamanho da peça. Tamanho, modelo, é definido tudo a partir daqui. Tudo no visual e na prática, porque não tem molde. É uma peça sem molde. Se faz sem molde. Então, continua aqui. Quando essa haste termina, eu tiro a pontinha com a tesoura. Utilizo a faca para passa um pouquinho de cola, emendo aqui, ó. Aqui ela encaixa aqui, emendou, a haste está emendada agora. Continua o mesmo processo de enrolamento. Só vai emendando a cada vez que acaba uma, que acaba o palito, aqui é o palito, né? Cada vez que acaba o palito, vai emendando o outro. A emenda praticamente não aparece, ó, bem coisa mínima, que não fica nem muito visível. E aqui continua. O processo aqui é o mesmo do início. Iniciou a peça, começou a fazer essa trança aqui. O único segredo que tem aqui é na hora de definir. Você vai definir o tamanho, tem que ter mais ou menos saber mais ou menos como definir o tamanho da peça. Aqui, ó. Veja bem. Ele segue o mesmo processo de trança e vai até o tamanho que desejado para definir a peça, aqui o fundo no caso, né? Como primeiro essa peça fica, as hastes são todas deitadas, aí quando chegar ao ponto de definir, eu vou levantar essas hastes, começar a trançar com ela levantada.
Entendeu? E aqui por diante, ó. Aí podem ver, ó. Já está o fundo. Ainda não chegou no tamanho desejado, mas já está já redondinho já. Ele começa quadrado e no final, aí depois a gente, de acordo, vai trançando, ele vai arredondando. Aí pessoal, já estamos quase chegando no tamanho necessário para o vaso. Estou seguindo a trança aqui, ó. Quando essa haste estiver terminando, já fica o tamanho necessário. Aqui ao mesmo tempo que vou trançando aqui, eu vou distribuindo as hastes para ficar uma distância mais ou menos iguais uma da outra. Aqui eu já vou distribuindo, porque no início da trança elas ficam bem próximas. Aí quanto mais vai aumentando aqui esse tamanho aqui, do fundo, elas vão distanciando uma da outra. Pronto. Aqui já está definido já o tamanho que eu necessito para o fundo do vaso. Já está bem redondinha. Pode ver, está bem redondinha. Nesse ponto, eu vou começar a virar as hastes, levantar as hastes para começar o formato do vaso, que vai ser a partir do fundo. Ele vai se subindo e vai abrindo um pouquinho para depois começar a fechar. Aqui eu vou começar a levantar as hastes. Observam o processo aqui de levantar. Até esse ponto elas estavam todas deitadas sobre a mesa aqui. A partir desse ponto eu começo pegando elas aqui e levantando para trançar já com elas levantadas. Não é na primeira volta que elas ficam assim, que elas ficam em pé, só que com poucas voltas elas já ficam todas levantadas, já direcionada no formato que será o vaso. Entendeu o processo aqui? Até então, ó, agora eu tenho que trançar levantando elas aqui, ó. Aí. Aqui elas já estão, já vão começar a formar dar o formato já do vaso daqui em diante. Até o ponto aqui ela estava o fundo, sendo o fundo aqui. A partir daqui já começa as paredes do vaso, a partir do momento que eu comecei a levantá-las. E aqui eu vou seguindo, porque a cada haste que eu vou levantando aqui, esse jornal vai ficando um pouco apertada, aí ela chega um ponto que ela mantém em pé. Pronto, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui e vou dar a sequência em outro vídeo, já fazendo o corpo do vaso. Tá bom, pessoal? Porque se eu for fazer um vídeo só, fica muito longo esse vídeo, que eu quero fazer o passo a passo sem muito cortes. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Ok? Um abraço a todos. Deus vos abençoe.
Thank you.